Olá, querido escritor, seja bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje, nesse quadro de entrevistas, nós vamos conversar com a escritora brasileira Gabriela Raikirion. Ela que é autora de livros de fantasia e também escreve conteúdos digitais para o site Folha Hoje. E ela me prometeu que nessa entrevista vai contar para você 5 dicas imprescindíveis para quem quiser escrever uma fantasia de matar que seja arrasadora. Então não saia daí. Deixa seu like, se inscreve nesse canal, deixa um recadinho nos comentários e vem comigo! Olá, Gabi, seja bem-vinda ao meu canal. Estou muito feliz de poder receber você aqui, porque é uma alegria imensa dar voz aos autores nacionais. Eu que agradeço, Larissa, estar aqui. Para mim é uma honra. Eu acompanho você não há muitos anos, mas já há um tempo. E todo o seu trabalho, para mim, é uma inspiração. Mirei muito na sua história, no que você viveu, para fazer todos os meus passos hoje. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui. E olá a todos os seguidores da Larissa. Eu me senti muito honrada em saber que eu te inspirei, que de alguma forma o meu trabalho aí te auxiliou, né? E essa acho que é a maior missão minha mesmo, é mostrar para os autores nacionais de que sim, é possível viver pelo que a gente ama. Então me fala, Gabi, como foi que você se despertou para essa carreira literária, né? Criancinha, eu odiava ler. Detestava. Minha primeira experiência foi com o Pequeno Príncipe. Eu detestei, disse que isso não era para mim de jeito nenhum. E aí, já adolescente, assim, a minha mãe, eu sempre gostei muito de bicho, cachorro isso, cachorro aquilo. E aí, a minha mãe me deu Marley e eu. Li, me apaixonei. Daí por diante, comecei a procurar livros que tivessem essa temática, só que pousou no meu colo Eragon, dragões, fantasia, aventuras, pronto. Mergulhei naquilo ali, eu não queria sair mais. Lá por meus 13 anos, eu conheci com uma amiga história de fanfic. E aí peguei um anime que na época que eu assistia, comecei a fazer as minhas fanfics. Eu tinha um desejo muito grande de viver dentro daqueles mundos, de aquelas aventuras, eu queria estar ali. Então eu comecei com as fanfics a tentar me inserir nesse mundo que eu tanto queria viver. A minha última fanfic eu acho que eu postei lá em 2014, 2013, faz um tempinho. E aí já adulta, depois que eu passei por uma situação bem difícil na minha vida, eu encontrei na escrita a salvação para uma depressão. Quanto tempo faz então que você está se dedicando à carreira literária, que você olhou e falou, é isso que eu quero? Faz uns 3 anos, vai fazer 4 anos agora, que eu me dedico profissionalmente mesmo à carreira de escritora, com estudo, com tudo que tem direito, criação de livros e essa inserção no mercado editorial, tudo isso. E aí, então, dessa experiência toda que você teve, já nos passa a primeira dica sobre como criar, então, um livro de fantasia. A primeira dica, na minha opinião, para você ter uma fantasia avassaladora é você ter uma distopia crível. Ou seja, você está lá criando o seu mundo com reinos, com criaturas que não existem, com magias e etc., mas que você tem um embasamento teórico de formação social, política e cultural conciso e denso bastante para que aquela distopia se torne crível, para que aquela pessoa se sinta aproximada daquela vida que não existe. Como é que a gente vai imaginar uma sociedade de magos? Eles vivem com a magia dentro de si. Como é que as relações políticas para seres e criaturas e raças que usam poderes e magia se formam? Então, a gente usa a base política, social e cultural que conhecemos, que estudamos, para criar algo distópico, algo fantástico. Quando você tem razão de ser, você torna aquilo crível, aproxima as pessoas da realidade que não existe, mas que para você ela é real.
E essa ideia de organização social, você se baseia mais ou menos na nossa organização, ou você também se permite a desenvolver a sua própria organização social, a imaginar do começo ao fim? Faço um pouco das duas coisas, porque eu acho que os nossos modelos de política social, eles são engessados e eles dependem muito da economia. Então, tem coisas que você pode usar, por exemplo, eu vou falar do livro mais recente que eu terminei. Ele é uma distopia mágica onde o mundo inteiro foi formado por magia. E a visão da história são de adolescentes. Eles estudam em escolas de magia. Então, o que para a gente é um ensino médio, para eles é um ensino intermediário em magia. Eu não queria usar o capitalismo. Voltei no passado da nossa sociedade, lá nos fenícios para lá, e vi que o escambo era uma das formas de economia e que existiu por muito tempo na nossa sociedade. Então eu quis tornar uma coisa assim mais próxima da troca, da harmonia com a natureza, daquilo que o ser humano não precisa destruir e acabar com tudo. Então eu trouxe isso como ensinamento para o meu leitor dentro da política. É super bacana. Eu não escrevo fantasia, mas eu desenvolvo mais romances, né? Mas eu tenho uma enorme admiração por escritores que escrevem fantasia, porque eu acho incrível essa ideia de se criar do nada. Realmente não tem... É engraçado, Você já realmente imagina algo inexistente e no mundo que você está viajando e está vendo existe. Eu acho isso incrível. E quem sabe um dia eu não me arrisco ainda no mundo de fantasia. Quem sabe? Me fala um pouquinho sobre os seus livros. Eu tenho um primeiro bebê, que é o Mar dos Lamentos. Para saber um pouquinho sobre o meu trabalho, eu uso muito o meu Instagram. Lá eu coloco contos exclusivos que não vão estar nos livros nem em outras plataformas. Tá, então acho que a gente já pode ir para a segunda dica aí para o pessoal que quer escrever um livro de fantasia que seja avassalador. A segunda dica, ela não é bem voltada para única e exclusivamente para fantasia, mas eu acho que ela é essencial. Legal. Que é uma boa aventura. É polêmico, viu, Larissa? Essa história. Falam muito, porque dizem que a fantasia, ela é... Como é que chama? Ela é clichê. Falam disso. E eu fico sem entender, porque eu vejo obras que têm muita discrepância entre elas. Apesar de que você consegue enxergar a tal da jornada do herói. É uma ferramenta que veio lá da dramaturgia, lá da Grécia, para ensinar as pessoas uma moral. E o que ela é, no final das contas? Ela é um herói, que é aquela pessoa que ela representa tudo que a sociedade deve ser. E ela vai passar por um arco, onde ela vai ter um platô, vai sucumbir no seu lado negativo e vai ascender para a correção desse arco, que se chama curva de fábulas. Particularmente, eu não gosto de usar as curvas, porque eu gosto de que as pessoas tenham esse lado, não que exista o bem e o mal, mas que exista um ponto de vista segundo aquele personagem. E aí eu acho que a jornada do herói, ela é muito boa para isso, porque você consegue pegar e dividir a sua história em arcos. Você tem aquela linha reta e pequenos arcos que o seu enredo podem se formar. E essa boa jornada, ela te dá uma organização melhor, ela faz você refletir sobre o seu objetivo, ela faz você montar personagens com maior significância e você não se perde ao longo da sua jornada. Porque o mal de todo escritor de fantasia é criar a história em cima da história. E aí você realmente você tem que bloquear. Teve uma ideia interessante, anota, deixa de ladinho. Não dá para você pegar e ter um enredo pronto e criar um enredo em cima do enredo, em cima do enredo, em cima do enredo. Você tem que dar um basta e seguir a sua linha. Então, uma boa aventura, muito bem bolada, usando ferramentas da jornada do herói,
com um herói bem construído e um vilão melhor construído ainda, é que vai te fazer ter uma aproximação de leitor e ter uma história com peso e significado. E então, me fala um pouquinho sobre, acho que todo mundo tem o seu lado herói nessa vida, né? E aí me fala, qual foi o desafio nessa carreira literária que você já venceu? Eu moro em Maceió, Alagoas, nordestina. E o sotaque não nega. Né? O sotaque não tem como negar. Impossível. E aí, a minha cidade, apesar dela ser a capital do estado, ela é como se fosse um interior grandão. Ela não é grande. Aqui não existe muito investimento cultural. É tudo... É um interior bem grandão. Eu digo isso para todo mundo. Então, é muito difícil fazer com que as pessoas entendam que escritor é uma carreira. É uma profissão. E você tem horário de trabalho. Sim. Você tem horário. Pode ser um horário maluco. Eu gosto de escrever de madrugada. Mas acho melhor. Mas é o meu horário. É isso que um autônomo, né? Eu acho que a maioria dos autônomos sofre um pouco com isso. Então, eu não conseguia imaginar que eu, dentro dessa cidade, uma escritora mulher na fantasia, que ainda sofre muito preconceito, conseguiu chegar lá, tipo, conseguiu ter contato com uma editora de fora, de outro estado, que achou a minha obra interessante. Então, para mim, isso foi, dentro da carreira profissionalmente falando, foi o maior de todos os desafios, porque, particularmente, nem tanto a parte mais difícil para mim, assim, é a insegurança. Lidar com a insegurança, a ansiedade, esse eu não sei, e esse lado mais emocional. Então, conseguir ter essa noção de que eu estou impactando pessoas, de que pessoas estão vindo falar comigo e, Gabi, eu me inspirei no seu texto, eu voltei a escrever. Então, isso para mim foi incrível. Eu não tinha noção de que conseguiria chegar em tanta gente assim. Eu não tinha noção nenhuma. Isso que é interessante, né? Eu acho que quando as pessoas que são aspirantes a escritores escutam que não tem como ser escritor no Brasil, não tem como viver de literatura, e aí elas pensam e falam, não, eu não vou nem tentar, é aí que é impossível, porque se você tentar, é possível. Quero aproveitar essa abertura sobre você não poder, né, e não conseguir ser escritor aqui no Brasil, para falar que tome muito cuidado com os dados que saem dessas pesquisas. Uma coisa que me foi muito boa na minha formação acadêmica foi saber pesquisar. A gente, como pesquisador, a gente olha para os resultados dos estudos de um jeito diferente. E não é porque aquele estudo está publicado na Nature ou em Oxford ou em alguma revista muito boa que os dados são 100% confiáveis, ou que aquilo é uma lei. Às vezes ele só está fazendo uma observação segundo uma condição, um método específico. É muito importante se atentar a isso. Então, está circulando por aí que de 2018 para 2019, o Brasil perdeu... Eu não vou lembrar certinho a porcentagem, mas perdeu uma porcentagem alta de leitores, que o mercado de literatura nacional está falindo. Tome muito cuidado com esses dados, porque eles não mostram para você qual foi o método que eles usaram para tirar essa conclusão. Muitas empresas gostam de se aproveitar dessa instabilidade para se inserirem no mercado onde as pessoas acreditam que o nacional não existe. Tomem muito cuidado. É polêmico, trazendo polêmicas aqui para esse canal. Porque, segundo as pesquisas internacionais, o mercado de venda de livros de 2018 até o final de 2019 duplicou. Olha só. É muito difícil. Eu não estou querendo boicotar as instituições.
Claro. certo? Não estou dizendo que elas são ruins. Às vezes é porque falta investimento lá para a pesquisa ser um pouco mais robusta. Às vezes falta essa multidisciplinaridade entre uma área acadêmica e outra para usar uma tecnologia que facilite essa coleta de dados. Pesquisa no Brasil, você ser pesquisador no Brasil é muito difícil. E aí eu fico pensando assim também, sabe, Gabi? As pessoas pensam assim, eu preciso vender milhões de livros. Não, mas Não, se você tiver um grupo de leitor que seja fiel a você, se você tiver 2.000 leitores, 4.000 leitores que são fiéis a você, e você, já é muito. e você conseguir lançar pelo menos 2 livros no ano, essas pessoas serão fiéis, elas vão comprar o seu livro. É só fazer conta, matemática. E aí, então, nos deixe mais uma dica para quem quer escrever fantasia. Terceira dica, e a principal, é um bom drama. Porque as pessoas, elas vivem histórias dramáticas. Elas têm traumas e elas têm consequências de personalidade dependendo desses traumas, dessa vida que ela leva. Então, um bom drama, que pode ser trágico, pode ser amoroso. Particularmente, gosto de fantasias que têm histórias de amor. Eu gosto. Não é uma regra, me aventuro quando não tem também. Estipular os personagens, mesmo que não aconteça nada. Mas tem que ter um bom drama, principalmente acima de qualquer coisa, o seu vilão. As pessoas costumam colocar o vilão como... Eu gosto de dar o exemplo. O Pink e o Cérebro, sabe? Aquele desenho animado dos ratinhos? Sei. Onde tinha aquele ratinho cérebro que fazia, o que a gente vai fazer? Aí o Magrinho fazia, o que a gente vai fazer hoje? Pink, a gente vai fazer o que a gente faz todos os dias, tentar conquistar o mundo. Então, o vilão conquistador dos mundos, o conquistador de planetas. Ele não tem outro objetivo na vida, ele só conquista mundos. Por quê? Não, porque ele é ganancioso. Só aí não trabalha o vilão. Então, se o seu vilão não tem uma intensidade sentimental, para que o seu herói tá gastando tanto tempo com ele? Verdade. Por quê? Então você tem que ter um bom drama. Você tem que ter um herói que tem razão de ser. Um herói por herói. Um herói que é só herói é mais... Nem desenho animado. Desenho animado tem crítica. E aí nos passa, então, as duas últimas. A gente falou sobre, então, uma distopia crível, né? Uhum. A gente falou sobre uma boa aventura Isso. e um bom drama. Exato. As duas últimas dicas, elas estão amarradinhas. A quarta amarradinha com a terceira, porque você tem que ter uma crítica social. Uma distopia fantástica sem crítica social é apenas magia. Magia pela magia, ninguém fica lá muito interessado. Então você tem que ter uma crítica social muito boa. Aproveite que aquele lugar é o lugar onde você pode ser e você pode construir tudo que você quiser. Só o fato de você fazer uma coisa que não existe dentro, tirando todos os padrões que hoje a gente vive na sociedade, você já faz uma crítica. E só isso você já faz uma crítica. Então pensa que a premissa, que a mensagem que você vai levar para casa, ela é a sua joia mais preciosa. Ela tem que estar muito bem lapidada, ela está muito bem, muito clara, muito concisa e distribuída ao longo da sua história. Então, essa crítica, essa mensagem, ela tem que estar lá e tem que estar. Por mais que às vezes tenha um deslize no enredo, se você está sendo coerente com a sua crítica, com a sua premissa, ele passa despercebido. Se você tem uma premissa fraca ou uma crítica que não tem muito fundamento, todos os errinhos que são inevitáveis, eles acabam ficando destacados. Aí perde o interesse, você não quer continuar lendo. Sim. E a última, para fechar com chave de ouro, é ter uma magia única. Essa eu inventei esse nome, tá? Eu disse, magia única, eu acho que tá perfeito. Por quê? Porque todas as fantasias tendem a colocar brigas de reinos. São brigas políticas que envolvem interesses de território. A briga mais antiga da sociedade humana. Brigas de territórios. Então, fuja do clichê.
ou ressignifique o clichê. Não dá para você colocar uma coisa que já existe. As suas dicas foram valiosíssimas. Ai, eu fico feliz. Você mostrou que sabe o que está falando, viu, Gabi? Então, Ai, obrigada, Larissa. Para mim é o coração acelerado com isso. E para finalizar, eu quero fazer com você um jogo rápido. Eu te falo uma palavra e você me responde com outra. Ai, meu Deus, eu já fico nervosa, porque eu não sou uma pessoa de uma palavra, né? Falo... Mas se escapar 2 palavras, tudo bem. Vou te... Pode ser, né? 2 assim, na média? Pode. Tá bom. Então, vamos lá então, Gabi. Um escritor ou escritor. Robin Hood. Para mim, Robin Hood. O livro mais marcante. Labirinto dos Espíritos. Uau! Leitor. Aí eu vou falar do Rob, o Rob Neri, ele é do meu clã lá, ele me dá um apoio, sabe assim, aquele apoio que qualquer coisa. Ele tá lá com você, ele apoiando, lhe dando um elogio, dizendo que você vai conseguir. Ai, Rob, eu vou deixar essa pra você. Uau, hein? Olha só que legal! Deixou aqui uma homenagem ao leitor. Perfeito. Arrasou. E vida de autor. Ai, uma jornada. Uma jornada do herói. Quem sabe? Gosto de dragões, eu gosto de ter dragões, inclusive, certo, minha gente? Não gosto de matá-los, eu gosto de tê-los como amigos. Você tem uns aí escondido por aí? Ai, vários. Hoje eu tô na casa da minha mãe, Uhum. mas na minha casa eu tenho 13 ou são 14 miniaturas. Uau, que legal. Muito Agradeço obrigada. muito, muito mesmo. Muito obrigada, desejo muito sucesso para você. Larissa, eu que agradeço. Eu tô aqui vivendo um sonho, né? Quero deixar essa mensagem que durante toda a jornada de carreira, independente de ser escritor ou não, mas puxando para o escritor, a gente idealiza coisas como a J.K. Rowling vive. Então, quando a gente olha lá uma pessoa que já chegou a um desejo, a um ponto onde a gente quer estar, cria uma ansiedade muito grande, faz com que a gente se perca em valorizar as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu nunca imaginei que eu chegaria à quantidade de inscritos que eu tenho hoje no Instagram, não pelo número, mas por ter chegado a tanta gente, pessoas que não são do meu ciclo de amigos, as minhas histórias. Fazer com que alguém que eu digo, o desconhecido, né? Alguém que vai lá, vê a minha história e lê ela porque achou ela interessante. Sim. E eu, hoje, tá aqui participando do seu canal, de uma escritora que, para mim, já é um sucesso, que tá lá já consagrada com seus leitores, com seus livros e tá participando de tanta coisa, para mim já é uma conquista muito grande. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder mostrar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história e de tudo que eu vivo e vivi. Uhum. Só isso, sem precisar ter um império, né? Como chamam, né? Sem precisar Inclusive, ter eu já assisti, aliás, a história da J.K. Rowling. Tem também. Aqui, né, gratuito. E é também. super interessante porque você vê que ela também começou do nada, né? Isso. Viveu muitos desafios e ela simplesmente não desistiu e não acreditou que era impossível. Isso, exatamente. Toda carreira precisa de empreendedorismo. Estamos falando da Rowling mesmo, vamos continuar nela. Ela só tem o patrimônio financeiro porque ela transformou Harry Potter em uma marca. Então, Verdade. todo o patrimônio financeiro dela vem de direitos autorais? Vem, mas tem milhares de produtos onde ela transformou aquilo numa marca. É para você fazer isso com o seu livro? Não necessariamente, mas você pensar como um empreendedor. Para tanto você não cair em ciladas de contrato, nenhum contrato é de ouro, tá, minha gente? E a editora é empresa e ela vai pensar como uma empresa. Você também tem que pensar como um empreendedor. Não caia em ciladas e saiba onde botar o seu dinheiro, que é muito importante. E acaba com essa história de que eu vou atingir um mundo. Não, você vai atingir o seu público. Acaba com isso. É verdade. Hoje a gente consegue viver com nichos.
Isso. Porque é melhor você ter 4.000 seguidores no Instagram que sejam seguidores qualificados, que realmente te acompanham, que gostam de coisas, do que você ter 100.000 que estão ali para te dar número. Isso. Gabi, a conversa foi ótima. Já vi que tenho muito papo para falar, hein? Vamos por aí. Ah, depois, no futuro, quem sabe a gente não fala sobre isso, né? Do escritor, o escritor empreendedor, algo que traga as pessoas para pensar sobre isso, porque na nossa educação, que já não é das melhores, a gente não fala sobre economia, empreendedorismo, educação de economia doméstica, sobre todas essas coisas. Então, você tem que ser multidisciplinar. É isso mesmo, Gabi. Foi perfeito. Muito obrigada mesmo, adorei. Um beijo e tchau. Beijo. Tchauzinho.